seleção de pessoal. É muito, muito bacana para esse tipo de aplicação. Um momentinho, deixa eu voltar aqui a apresentar. Exatamente, Márcia, exatamente. É essencial que a empresa, né, é o seguinte, você precisa primeiro me definir qual é o cargo que você está aspirando. Ok, é um cargo de secretária? Certo. Quais são as expectativas e as habilidades, as competências, as características que você espera para esse cargo, para a pessoa que vai ser colocada nesse cargo? O que se espera? Que seja uma pessoa o quê? Educada, uma pessoa gentil, uma pessoa que consegue aguentar. E vamos dizer que é um cargo para recepção, é uma pessoa que tem que lidar muito bem com o estresse, é uma pessoa que vai estar em contato direto ali com o público, né? Então, sim, necessariamente a empresa, para você começar a recrutar e selecionar alguém, para você delimitar qual instrumento que você vai usar, você precisa ter as competências, características e funções daquele funcionário. Você tem que dar tudo para o psicólogo, para ele delimitar qual é o instrumento que ele vai usar. Porque, infelizmente, o que acontece muito é que a gente acaba utilizando... A gente não, né? Que eu nunca fiz recrutamento e seleção. Vou me excluir dessa. Mas o pessoal acaba aplicando o mesmo instrumento para todo mundo, sendo que não necessariamente, né? Isso não necessariamente é verdade. Mas, enfim, né? Continuando. Bem, falando de variáveis, falando de estatística, a gente fala de variáveis, né? Porque a gente está falando de coisas que não são fixas, de coisas que não são constantes, de coisas que estão sempre em modificação. A gente está falando de valores. Então, quando a gente fala desses valores que são variáveis, nós temos dois tipos de valores variáveis. Temos a variável discreta e a variável contínua. A variável discreta tem os seus valores finitos que podem ser calculados. São valores fixos no sentido de que, se mudar, sempre muda na mesma proporção. E essa mudança pode ser calculada. A variável contínua não. Na variável contínua, essa variável ela pode assumir valores infinitos. E quando a gente mede algo, nem essa mensuração ela não vai ser exata. Tudo bem. A gente está faltando energia desde ontem, né? Eu acho que vieram uns 2, 3 alunos ontem durante a aula para mim, que a energia caiu. O que será que está acontecendo, Roraima Energia? Então, pessoal, a variável contínua ela pode assumir valores que são infinitos e que não são absolutos. Um exemplo está nas medidas psicológicas. Normalmente, nas medidas psicológicas, a gente trabalha com as variáveis contínuas, justamente porque os valores que a gente obtém nas mensurações psicológicas, eles nunca são absolutos, eles nunca são fixos, né? Eles podem estar variando aí, até porque essas mensurações psicológicas nunca são a verdade em si, são aproximações, o máximo que a gente consegue ali da verdade. Olha só, novamente o lembrete. Precisamos ter sempre a noção de que todos os processos de mensuração são apenas estimativas. Esses processos de medida, eles nunca são a verdade absoluta. Até porque lembrem que sempre tem o problema de medir, da representação matemática. Então, é uma estimativa. Isso vocês têm que ter bem na cabeça de vocês, porque quando vocês forem fazer um processo de avaliação psicológica, isso vocês têm que esclarecer para o contratante, para a pessoa que você vai estar atendendo. Isso aqui não define 100% você. Isso aqui é uma estimativa para que a gente possa tomar uma decisão a partir disso, ok? Então, a gente precisa ter a noção que eles são sempre inexatos. Nunca são verdadeiros, verídicos, supremo, ok? Bom, e a estatística dentro das ciências fazem uso... Peraí, eu me perdi aqui. Tá. E por que a gente utiliza a estatística? Né? Estatística exatamente. Porque a estatística, a partir da sua utilização, ela nos permite aplicação em diversos ambientes, nos permite, inclusive, esses valores aproximados do que a gente quer medir. Então, o uso da estatística ele pode acontecer de duas formas. Pode acontecer de forma descritiva e pode acontecer de forma inferencial.
A forma descritiva é quando a gente utiliza números, gráficos, etc., para descrever um fenômeno. Então, por exemplo, a gente vai falar do desmatamento, certo? Eu acho que sim, deixa eu só olhar aqui. Sim. A gente vai falar do desmatamento e como o desmatamento tem crescido ao longo dos anos, certo? Então, é um fato que está acontecendo ali, certo? E a gente vai utilizar a estatística, por exemplo, a gente vai falar de quantidade de espaço que foi desmatado, certo? Quanto espaço, quantos hectares foram desmatados ao longo do tempo. Então, é um fato, tá acontecendo, a gente vai só medir algo que está ali à nossa frente, né? A gente vai usar a estatística para descrever. Então, por exemplo, a partir desses hectares que foram desmatados, a gente vai falar, olha, o desmatamento cresceu tantos por cento. É um fato, eu não tô, eu acho que cresceu, eu acho que vai ser assim. Não, aconteceu e ponto. Eu tô só medindo o quanto foi que aconteceu. A estatística inferencial, não. Na estatística inferencial, a gente estima, a gente hipotetiza a respeito daquilo. A estatística inferencial também é utilizada bastante nas ciências psicológicas, né? Para a gente delimitar algumas hipóteses. Por exemplo, hipóteses correlacionais, né? O quanto que o estresse na universidade tem a ver com o ensino remoto, certo? Aí a gente vai fazer uma pesquisa aí para medir o estresse, o quanto o ensino remoto tem causado estresse tanto nos docentes quanto nos discentes. Na verdade a gente vai falar do nível de estresse e aí depois a gente vai correlacionar isso ao ensino remoto. Então, a gente está fazendo uma hipótese de que essas duas coisas estão correlacionadas. A estatística vai vir para comprovar ou para refutar essa hipótese. Ou então a gente pode fazer uma estimativa para o futuro, né? Um exemplo, que é algo que a gente está vendo aí tristemente, inclusive notícias sobre aquecimento global tem me assustado muito, gente. Eu espero, porque eu tava, não sei se vocês viram, né? E eu não sei também se é verídico, eu não cheguei a pesquisar a fundo. Eu sei que só a notícia já me deixou que a gente não consegue mais reverter a gente não consegue mais reverter as consequências do aquecimento global, infelizmente, porque é tarde demais. Eu vi, professora, e, tipo, parece que a gente não pode... que até 2000 e alguma coisa, 50 e alguma coisa assim, eu não lembro da data exata, mas eles deram um ano para que o planeta aqueça 5 graus. Nossa. No máximo. Mesmo que se todas as empresas se unissem e, tipo, se mobilizassem, não vai gastar mais nada, não vai... Acabou gás carbônico, assim, não vamos mais poluir de jeito nenhum. Ainda assim, no mínimo 4 graus a mais o planeta vai aquecer, e é assustador. Isso é muito assustador, gente, socorro. Eu acho que tem um cronômetro em algum lugar, não sei se é em Nova York, mas é um cronômetro que fica num prédio, assim, que ele é uma contagem regressiva de que, tipo, acho que é sobre isso que a Giovana falou, que vai se tornar de uma maneira irreversível, que, tipo, é meio que assinando a nossa morte, tipo, a morte que vai ficar em condições que o ser humano não consegue sobreviver. Nossa. Ai, gente, em 2050 eu acho que eu ainda vou estar viva, meu Deus, não. Ai, gente, que horror. Não precisa ir longe não, gente. Observe o que está acontecendo hoje. Aquele calor extremo no Canadá que está matando gente. E o frio extremo que está aqui no sul do Brasil. Aqui nós estamos há pelo menos um ano nesse período de inverno que não passa. E quando terminar vai vir uma seca extrema aqui em Roraima. Sim, e olha que o planeta só cresceu 1, alguma coisa. Imagina com 4 graus. Aquecer 4 graus a mais. É muita coisa. Exatamente. Enchente na Europa que nunca teve. A ver isso. Uhum. Exatamente, gente. É uma Você ia falar, Márcia, que eu te cortei. Não. Desculpa. A Márcia ia falar. Tá. Não, enchente na Europa, que quando eu mostrei pro meu filho, ele disse, mãe, enchente na Europa? Como assim? Tá tendo enchente na Europa. Aqui a colega acabou de colocar, a Sibéria tá pegando fogo. Na Sibéria estão aparecendo achados arqueológicos que ninguém imaginava. E com isso também vários agentes biológicos, né? Que inclusive recentemente um verme pré-histórico conseguiu reviver. Não sei se vocês viram sobre isso. Eu vi. Foram lá, capturaram o animalzinho lá
congelado, hipoteticamente morto, quando colocaram in vitro, aí colocaram ele numa cultura em gel lá, que de alguma maneira ele se alimentou e voltou a viver, tá? Pré-histórico, vermezinho. Gente, eu tô na mesma vibe da Rafaela, a gente vai morrer. Você sabia que quando eu era criança, se tinha uma coisa que eu sempre tive muita angústia da morte, né? Mas se tinha uma coisa que eu ficava muito feliz, era pensar que, tipo, sei lá, vai que todo mundo morre junto, aí ninguém sobra, aí eu ficava aliviada. Mas parece que essa realidade, meu Deus, será que fui eu? Será que foi o meu desejo infantil que trouxe isso pra população humana? Mas enfim, gente. Triste, a realidade muito triste, é uma realidade muito... Eu tô triste. Né? Não, gente, calma aí, calma. Enquanto nós não somos destruídos, vamos fazer o possível para melhorar a condição da população humana. Vamos estudar avaliação psicológica, infelizmente. Mas enfim, eu estava falando do aquecimento global inicialmente, né, sobre essas previsões, essas estimativas, e para eles calcularem essas estimativas, eles utilizam da estatística inferencial, né? São hipóteses a partir de determinadas amostras e a partir de determinadas observações. Então, eles inferenciam algo que pode vir a acontecer, ou que já está acontecendo, né? Ué, como assim? Tá. Na estatística descritiva, como eu falei, a gente vai observar um fato. A estatística descritiva também é utilizada, tá, nas ciências psicológicas. Um fato que já está acontecendo, a gente vai só lá e coleta os dados. Quando a gente trabalha com essa forma de estatística, dessa estatística mais descritiva, de pegar um fato e analisá-lo, né, estatisticamente, a primeira coisa que a gente faz, e isso fica para a vida de vocês, todos os dados que vocês coletam, coloquem uma tabelinha bonitinha. Tá? Façam uma tabela com todos os valores, porque assim vocês vão conseguir tirar todas as medidas de tendência central, as medidas de variabilidade bonitinho com esses valores organizados. Né? No Excel e em outras plataformas, até no Word vocês conseguem fazer isso, a gente consegue organizar esses dados em ordem de magnitude muito facilmente. Então, coletar dados e deixá-los bem bonitinho numa tabela, organizados, etc., para a gente conseguir consultar essa tabela. E eu acho que tem um exemplo da distribuição de frequência aqui, ó. Nós temos 60 scores de teste. Percebam que esses scores aqui, eles não estão organizados na ordem ainda, né? Eles só estão dispostos dentro dessa tabela de frequência. É a partir desses dados que a gente vai obter todos os outros dados aí que a gente precisa. E quais são todos os outros dados que a gente precisa, falando estatisticamente? Começamos com... ainda tem mais. Essa aqui é a tabela, né? Distribuição de frequência, e depois ela mais organizadinha, onde a gente organiza pelos scores aqui, e agora sim eles estão quantificados. Quantas vezes cada um desses scores aparece, qual é a percentagem ou porcentagem aqui, e a acumulativa, a soma, né? Da primeira, qual a segunda, e vai somando, etc. Mas o que mais importa pra gente é exatamente tanto os scores, a frequência e a porcentagem. Ou seja, quanto por cento cada um desses scores acontece dentro da nossa distribuição de frequência, certo? Podemos também resumir numericamente alguns dos nossos dados através das medidas de tendência central. As medidas de tendência central, gente, elas vão nos auxiliar a escolher um valor representativo, né? Tem uma coisa que a gente critica bastante na psicologia, que é a questão da norma, né? Do normal, de ser o normal e etc. Mas quando a gente fala de estatística, a média, a norma, é o que nos dá base para delimitar as outras coisas, né? Então, saindo isso, do... Oi. Professora, isso é na estatística descritiva? Ou vale para todos? Não, vale para todas as estatísticas. O tipo de estatística que você vai utilizar depende de qual é o seu objetivo dentro da pesquisa. Se você vai apenas medir um fato ou se você quer fazer inferências a partir de determinadas amostras, certo? Mas essas medidas estatísticas são utilizadas em qualquer cálculo estatístico, em qualquer pressuposição estatística que for ser realizada, ok?
Bem, as medidas de tendência central, gente, elas vão nos dar representações, elas vão nos dar a média, elas vão nos dar o valor mais representativo daquela tabela de scores. Para que a gente precisa desse valor? Bem, a gente sabe que todos os seres humanos são diferentes entre si, ok. Mas imagina que a gente fosse pegar, sei lá, quantos bilhões de pessoas somos no mundo? 6, 7? Não sei. Não sei agora exatamente. Mas vamos dizer que a gente vai pegar esses 6 bilhões de pessoas no mundo, certo? E a gente vai tirar uma média, a gente vai tentar... Não, vamos tentar calcular aí... deixa eu pensar aí. O nível... Pronto, o sono, né? Quase 8, 7... Então, bora botar 8 bilhões aí. O sono, a gente vai medir o sono. Obrigada, mãezinha. A gente vai medir o sono dessas pessoas, ok. A gente somando todas as pessoas, todas as horas de sono que as pessoas dormem por dia e tirando a média, a gente tem uma média, a gente tem uma quantidade X de sono que é meio que comum à maior parte dos seres humanos. Isso é uma medida representativa. É claro que vamos dizer que, tirando a média, 5 horas de sono por dia. Muito pouco, mas vamos dizer que são 5 horas de sono por dia. Certo? Não pode ser que essas 5 horas de sono não seja aplicado para o Joãozinho que dorme 12 horas por dia. Pode ser que não seja aplicado para mim, sei lá, que dorme 2 horas por dia. Mentira, gente, eu tô dormindo certinho, viu? Minha hora do sono é sagrada. Que dorme tantas horas por dia. Não se aplica esses desvios, mas nos dá uma base, né, pra gente dizer, ó, a população mundial tá dormindo... Susto. A população mundial tá dormindo mal. Através dessa média aqui, a gente pode inferenciar que as pessoas estão dormindo muito mal e que a gente precisa fazer alguma coisa frente a isso. Então, e além disso, essa medida aqui central, ela vai nos dizer, por exemplo, né? Então, se 5 é a média de horas de sono, uma pessoa que está dormindo 12 horas por dia, comparando com a média que é 5, está dormindo demais. E uma pessoa que está dormindo 2 horas por dia está dormindo muito pouco. Como que a gente sabe que a pessoa está dormindo demais ou dormindo pouco? Porque a gente tem a média, porque a gente tem essa medida representativa. A tabela de IMC é um exemplo, né? Menina, sabe que eu não sei? Eu nunca soube como é que funciona o IMC. A tabela IMC, ela tem alguns parâmetros que, de acordo com o peso e a altura que você está, ele diz se você está magro, se você está normal, se você está gordinho ou se você está obeso mórbido. Uma tabela de score mesmo. Todas as medidas em psicologia utilizam dessas médias, tá? Pra gente tirar resultados representativos. Sempre tem o representativo, né? Que é a curva normal. E aí, a partir dessa curva normal, a gente categoriza e classifica os outros valores, certo? Então, por exemplo, comportamentos que são considerados desviantes, né? Como é que a gente sabe que esses comportamentos são desviantes? Ou então a magnitude deles é desviante? A partir da curva normal, certo? Mas é claro, né, gente? Esse negócio de comportamento desviante é outra coisa que precisa ser categorizada quanto ao sofrimento, né? Se a gente for falar de comportamento, de classificação dos indivíduos, dos seres humanos, é claro que a gente também precisa falar sobre sofrimento psíquico. Mas, para além desta discussão, estamos na discussão dessas medidas de tendência central, ok? Bom, então, como já foi trazido, essas medidas de tendência central servem para nós escolhermos um valor representativo, né, para utilizarmos esse valor como base. E aí, dentro das medidas de tendência central, nós temos a nossa famosa média. Média, gente, média é o quê? Soma de todos os valores dividido pelo seu total. Se eu tenho 1 mais 3 mais 5, qual é a média? 1 mais 3, 4. 4 mais 5, 9. 9 dividido pelo total de valores que são 3, 3. Então, a média de 1, 3 e 5 é 3. Tá certo, né? Somei certo? Ela é bem burra. Ó, aqui tem outro exemplo. A média entre 6, 7 e 8
E 9 é 6 mais 7 mais 8 mais 9, dividido pelo total de valores, que são 4, né? Então, 7,5. Bem easy, né? Bem easy? Tá bom, vamos fazer a atividade. Calculem a média desses números aí pra mim, rapidamente. Volta lá um pouquinho, professora. Mulher, como assim? Soma dos valores dividido pelo total de valores. Já? Pode passar? Pode. Bora lá, gente. Calculem a média desses valores pra mim. Papel, caneta e calculadora na mão. Bonitinho, bonitinho. Lindinho, lindinho. Eu calculei esses mesmos valores semestre passado e eu deveria ter anotado esses benditos valores que eu calculei, mas quem disse que eu anotei? Anotei nada. Faça assim, pra gente não demorar muito, façam só a A, a B e a E, que é a maior. E aí. Dan, 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 dan. Dan, 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 dan. Dan, 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 dan. Cadê meu povo? Bora, ninguém chegou ao valor da letra A? 1, 4, 5 e 9? 4,27. 27? 75. 4,75. 4,7. Aham. Calculadora, segunda calculadora. Muito bem, muito bem. Gente, espera. É, tá certo. Sou meio aqui errado. Tarararam. Tarararam. E aí, a B, o Gustavo trouxe 27,7. Eita, pera lá. A Márcia chegou, o Gustavo chegou a 70,58, a Márcia 29,88. Calma aí, gente. Calma aí. Algo de errado não está certo aí. Ó, 1,9. Eu cheguei a 25,7 na Mais. B. Mais. Só que, professora, eu substituí o meio por 0,5. É isso mesmo que tem que ser feito. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dividido por 6. 70,58, letra E, viu? Esse 27,7. Era pra fazer quais? Oi? Era pra fazer quais? A A, a B e a E. Ah, ok. Qual foi, gente, da letra B? 27,7? 27,7. 25,7. Ué! Eu achei 25,7. Mas eu vou fazer de novo pra ver se eu não fiz algo errado. Vou fazer de novo. Eu achei 27,7. 1, 2, 3, 4, 5. 0,5 também. É, 27,7. Mulher, como assim 34,8, menina? 27,7. O que tá acontecendo aí? 27,7. Exactly. Letra A, 4,75. Letra B, 27,7. Letra E, 70,58. 70,58. É, gente, 1 meio e 0,5. Não esquece de substituir aí. E depois dividir por 5, né? 27,7. Eu não sei o que eu tinha feito de errado, que deu 25. Às vezes é um valorzinho, só uma virgulinha. É Beleza. 27,7 CD mesmo. Beleza, então, gente? Tudo de boas? Ok.
Relembraram aí essa primeira medida? Vamos para a segunda. Moda. Nossa, Fashion Week. E já fala tudo, né? Na verdade, moda é o que mais se repete, assim como a nossa moda de roupinhas, né? É o que mais se repete. Então, a moda ela pode ser bimodal ou multimodal, né? Bimodal é quando o quê? Tem mais de uma moda, tem duas modas. E peraí, gente, deixa eu só lembrar se isso aí que eu tô falando tá certo mesmo, porque pode ser que eu esteja sem noção nenhuma. Não, mas sim, bimodal é quando a gente tem mais de uma moda, e multimodal é quando podem ter várias modas aí, né? O que a gente faz quando a gente tem mais de uma moda? Simples, a gente calcula a média das modas. Então, digamos que eu tenho duas modas, né? Eu tenho duas modas aí iguais. Digamos que dentro de uma tabela de valores, a moda é 6 e 7. Os valores que se repetem mais são 6 e 7. A gente vai somar 6 e 7 e dividir por 2. Entenderam, gente? Vocês estão me entendendo? Ou eu estou falando da compreensão? A senhora pode repetir, professora? Repito sim, claro, repito. A moda é o valor que mais se repete na minha tabela de frequência. Digamos que eu faça uma pesquisa com 10 pessoas para saber o nível de ansiedade delas, né? E digamos que o nível de ansiedade que eu mais encontrei, os resultados dos valores foram 5, foi 5. Então 5 é o valor que mais repetiu, é a minha moda. Agora, vão ter tabelas de frequência que vão ter mais de uma moda, né? Podem ser duas modas, podem ser mais de duas, podem ser 3, 4. Como é que eu faço para achar a moda quando tem mais de uma? Eu vou fazer a média dessas modas, assim como a gente aprendeu no slide passado, né? A média. Vou somar e dividir pela quantidade. Mas calma, vai ficar mais claro agora. Entendi, mas entendeu? soma só a média. Vai ficar mais claro, essa tá com um monte de número na nossa cara. A gente vai fazer junto, ó. Vamos lá, letra A, que é a menorzinha. Qual é a moda na letra A? Nós temos 1, 4, 5, 6, 2, 2, 2, 7, 3, 4, 1, 2, 7. Qual é o número que mais se repete na letra A? Digam-me. Acho que é 4. 4? 1, 2, 3, 4. Cadê meu óculos? Tô enxergando nada. Pra mim é 4 também. 1, 2, 3. Ele se repete 6 vezes. 5. O 4 são 6? Ó, o 1 são 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o 4. O 4 se repete... Pera, o Sérgio já falou que é o 4 e 1. Calma. Eu acho que o 1 só tem 5 vezes. 1, 2, 3, 4... O 1 tem 5 e o 4 tem 6. É, exato. Então, aí só tem uma moda, né? Então, é a moda desta letra A é o número 4. Agora, vamos lá. Vamos ver se tem algum aqui que é bimodal. Agora eu não lembro. Letra B. Qual é a moda da letra B? O 12 se repete 4 Ou é o 12 ou é o 3. O 4, 1, 2, 3. O 4 se repete 3 vezes. O 6, 1. Acho que é o 12. Acho que é o quê? O 3? O 2? O qual? O 12. 12? É o 12, ele se repete 5 vezes. Poxa, então é unimodal também, do mesmo jeito? Um só? Porque o 3 ele só se repete 4 vezes. Que tristeza. Tudo bem. Então, próxima, letra C. Qual é a moda da letra C? Não, gente, pronto. Pra ficar melhor pra vocês. Não vamos fazer. Vamos fingir que na letra C a moda seja 94. Digamos que sejam os números que mais se repetem. Seja o número 90 e o número 4. Ok? Beleza. Como que a gente vai saber se os dois se repetem na mesma quantidade? É simples, eu vou fazer a média desses números. Eu vou somar 90 mais 4, que vai dar 94. E depois eu vou dividir pelo valor.
quantidade de números. Eu tenho 2 números, então eu vou dividir por 2. Professora, Oi. eu tô achando estranho porque eu acho que não se faz isso com moda, não. Se faz isso só com mediana. O quê? Quando você tem um conjunto de dados que é bimodal, você fica com as duas modas. Tipo, as duas modas ficam. Você só faz média quando você tem a mediana. Aí quando você, por exemplo, tem um conjunto par, aí o conjunto par, porque a mediana é o que está no meio, né? É verdade, Você tem é verdade. um conjunto par e tem literalmente, aí você faz a média da mediana. É verdade, Gustavo. Obrigada pela essa correção. É verdade, gente. Quando é bimodal, multimodal, a gente não faz a média não, tá? A gente só deixa os valores do jeito que tá. Obrigada aí, eu tinha esquecido disso mesmo. Então, é com a mediana, que aí a gente coloca todos os valores em fila que a gente vai aprender agora. Aprender não, relembrar, né? A gente coloca todos os valores em fila e aí vão ter valores aí que vão estar no meio, mais de um valor, aí a gente tira a média, tá bom? Então a moda, pra mim, Violeta, a moda é a medida de tendência central mais fácil de ser retirada, né? Porque é a medida de tendência central que a gente só vai olhar. Mas é claro, né, que aí a gente precisa organizar os dados bonitinho pra gente conseguir saber quantas vezes cada valor se repete, ok? E a mediana, aí a gente vai precisar de uma organização muito maior. Por quê? Porque na mediana a gente precisa saber qual é o número do meio. Qual é o número que vai dividir esses valores em duas metades. Metade para lá e metade para cá. A mediana ela é muito mais fácil de medir quando a gente tem valor ímpar, né? A gente tem 5 valores. Qual é a mediana? É o valor que está no meio. Aí fica 2 para lá, 2 para cá. Né? É muito mais fácil. Só que quando a gente tem valores pares, aí sim a gente vai ter que tirar a média dos 2 valores do meio. Aí a gente chega a um valor central. Por exemplo, nós temos aí, ó, 3. Claro, gente. Esses valores, para a gente conseguir tirar a mediana, a gente precisa colocar eles em ordem de magnitude, tá? Não pode ser distribuído aleatoriamente. A gente tem que colocar eles ordinalmente aí bonitinho. Então, a gente tem 3, 4, 5... Não, pera. 3, 4, 6, 7 e 9. 3, 4, 6, 7 e 9. Só na mediana ele tem que... Oi? Só na mediana ele tem que estar... Só na mediana ele tem que estar em ordem? Isso, exatamente. Porque no anterior, na moda, a gente só precisa da frequência desses valores. Eles não precisam estar agrupados por magnitude, tá? Então, aí a gente tem 3, 4, 6, 7 e 9. É um número ímpar. Se é um número ímpar, fica muito mais fácil da gente encontrar o valor do meio. O valor do meio é 6, certo? Mas, digamos que a gente tivesse 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Nós temos 6 valores aqui, certo? Então, a gente vai fazer o quê? Vai pegar os 2 do meio, 4 e 5. Então, 4. Aí, a gente vai somar 4 mais 5, que é igual a 9, e vai dividir por 2, que é igual a 4,5. Ok? Então, quando os valores são pares, a gente vai pegar e vai fazer a média dos valores do meio. Gente, outra coisa muito importante da mediana é que a gente precisa colocar até mesmo as repetições, tá? A gente precisa colocar as repetições, tudo bonitinho, tudo agrupado. Um do lado do outro. Pera, agora eu fiquei na dúvida se precisa ou não colocar as repetições. Precisa, professor. Precisa, né? Obrigada aí por sanar. Então, vamos lá. Olha que bonitinho. Essa letra A aí tá bem facinho. Vamos fazer? Então, a gente tem 1. Qual é a mediana da letra A? E aí, gente? Qual é essa? Acharam?
Acho que é o 3, né? Não? Quantos valores são? São ímpares ou são pares? Gente, eu tô sem óculos. Ah, não, são 14. Deu Eu vi 15, eu vi 15. Pera, são 14 ou 15 números? São 15. 15 números? 14. Ué, gente. 3, Ai, 6, gente, não tem mais 9, nada. 12, 14. São 14. Qual é o valor do meio? São 14 números. Soma os dois do meio e divide, né? A Deu média. 3. Deu 3? É porque é 3 e 3, né? É, Então pronto. 3 dividido por 2. Dá 3, exato. Da letra B. Facinho, facinho. Dan, 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 dan. E aí, gente, da letra B é qual? 11? É, mas ele é pá, né? Também? Também é pá? São que 16 valores? 3, 6, 9, 12. Não, são 13. 13, São não? 13 valores, é. É porque eu tava comparando com o primeiro aqui, aí parecia que tinha 2 números a mais, mas não. Então é 11? 11 mesmo? 11 foi o valor que ficou bem no meiozinho? E aí, gente, alguém ficou com alguma dúvida nesses aí? Nessas medidas? São bem bestas, né? Essas primeiras medidas aí são as mais ok, só pra gente relembrar mesmo. Posso passar? Dúvidas? Não? Ok. Não. Eu ia passar isso pra vocês, mas a gente não vai fazer não. Ainda bem que tem software que faz todos esses cálculos pela gente. Mas aí, pelo menos, vocês sabem como é que faz. Se alguém pedir pra vocês explicarem, vocês Professora, é sabem. tão mais fácil abrir o Excel, selecionar tudo, digitar um negocinho lá e ele Né? faz Eu as coisas. concordo. Não discordo com você. Medidas de variabilidade, né? Então, se a gente tem as medidas de tendência central, as medidas de variabilidade vão nos dizer quem é que foge dessa curva normal, né? Eles vão nos dizer o quanto que essa curva normal aí tem os seus desvios, o quanto que esses valores variam, não são todos iguais, né? Então, nós temos a medida de amplitude, que é simples, gente, medida de amplitude. E para a gente saber a amplitude dos nossos scores, a gente vai fazer o quê? A gente vai subtrair os valores mais extremos, a gente vai subtrair o valor mais alto com o valor mais baixo, né? Aí, a partir disso, nós iremos retirar a amplitude das nossas pontuações. Temos a variância, eu vou deixar a variância por último porque ela é um pouquinho mais difícil de descrever. O desvio padrão. Não, primeiro tem que explicar a variância para explicar o desvio, é óbvio, né? Eu não coloquei aí desvio porque eu esqueci. Não sei por que eu esqueci. Mas o desvio, gente, como é que a gente calcula o desvio, né? Digamos que a média de scores que a gente tire, né, em uma amostra populacional é 8, né? Aí o Joãozinho, em vez de tirar 8, ele tirou 10 na nota lá, no score. Como é que eu calculo o desvio do Joãozinho? Simples, eu vou diminuir o score dele pela média. 10 menos 8. Então, o desvio do Joãozinho é 2. Ele desviou 2 da curva normal. A variância, o que eu vou fazer? Eu vou somar a diferença... Vamos por parte, gente, por parte. Vou somar a diferença dos quadrados dos desvios. Então, ó, vamos lá. Vou calcular desvio por desvio, certo? Todos os scorezinhos que eu tenho lá, vou calcular os desvios deles, né? Diminuindo pela média. Ah, o Joãozinho desviou 2. A fulaninha desviou 3. Vou pegar todos esses desvios. Vou elevar esses desvios ao quadrado, ok? Depois de ter elevado todos esses desvios ao quadrado, eu vou somar... Até eu me confundi. Soma da diferença dos quadrados dos desvios pela média. Tá. Aí depois que eu calculei todos esses desvios, eu vou elevar cada um deles ao quadrado, né? Gente, pera que agora eu me perdi. Eu deveria ter colocado... Oi?
a senhora falou no outro exemplo, né, de 10 menos 8. Isso é o Que desvio. 10 foi o score que o menino atingiu e 8 era a média. Aham, exato. Aí beleza, aí você tem, acho que, tipo, uma pessoa que tirou 10, uma pessoa que tirou 9. Uhum. Aí você vai pegar 10 menos 8, aí ficou 2. Aí você vai Isso. levar 2 ao quadrado Exato. e vai somar com... Né, no caso, vai fazer 9 menos 8, que vai sobrar 1 e vai levar ao quadrado. Aí vai somar 2 e 1, Vai somar dividir pelo número de elementos. Elementos? do caso do conjunto dos números, né? Tipo, tem 2 números, então vou dividir por 2, é isso. Se tem 2 números, isso. No caso, a média, né? A média dos scores. Gente, socorro. Eu não tô conseguindo me concentrar pra ler o que eu escrevi. Pera. A soma da diferença dos quadrados dos desvios pela média. Pronto. Me achei. A gente vai pegar todos esses desvios, ok? Pegamos todos esses desvios, somamos esse desvio, a soma dos desvios, e a gente vai diminuir pela média, ok? É isto, pronto, é isto. Se perdeu no desvio, vamos desde o começo. A gente vai tirar o desvio de cada score, né? Vai pegar esse score, diminuir pela média. Achamos o desvio. Cada um desses desvios a gente vai pegar e elevar ao quadrado. Por que a gente vai elevar ao quadrado, gente? Porque vão ter alguns desvios que vão dar negativos, né? E a gente vai elevar ao quadrado para não termos valores negativos. Porque se a gente tiver valor negativo, na hora de calcular a variância, pode ser que eles se anulem, né? Então a variância não pode ser zero. Não existe uma medida que a variância é zero. Não existe uma medida que não varie. Então, enfim, a gente vai pegar esses desvios, vai elevar todos eles ao quadrado pra gente excluir, mesmo que não tenha valores negativos, viu? A gente eleva eles ao quadrado todos. Aí a gente vai somar todos esses quadrados aí que a gente elevou e vai diminuir pela média, ok? Depois que a gente diminuir pela média, a gente divide esse valor pelo total dos scores. A variância, gente, ela não pode dar um valor muito alto, não. Porque se a sua medida tiver uma variância muito grande, significa que a sua medida está tendenciosa, significa que está variando demais. Então, normalmente a variância fica aí em torno do 0, alguma coisa. E isso é o que a gente espera. Ela não pode ser muito alta. Vamos lá, vamos repassar o passo a passo. Primeiro, calcula os desvios, ok? Calculando os desvios, eleva todos esses desvios ao quadrado para a gente excluir os valores negativos. Beleza. Depois de elevar todos ao quadrado, soma tudo. Soma todos esses resultados. Depois, diminui pela média. Ok. Depois de diminuir pela média, divide por quantos scores você tem. Então, se você tem uma amostra de 10 pessoas, você vai dividir por 10. Tem uma amostra de 20 pessoas, divide por 20. Ok? Complicadinho? Complicadinho. Oi. Duas coisas. O que é scores? Scores é o resultado. É o resultado. Score é o resultado que você obteve. A pontuação. Score é a pontuação. Ah, ok. E eu coloquei aqui algo para simplificar o significado de variância. E eu quero ver se tá certo. Dá para entender. É a soma dos quadrados dos desvios dividida pelo número total de scores. Não, você tem que diminuir pela média antes. Primeiro diminui pela média para depois dividir pelo total de scores, viu? Mas o desvio, o desvio não é a diferença, não é a subtração do númerozinho lá pela média? Sim. Então, se eu somo todos os desvios... Não, soma todos os desvios ao quadrado. Somo os quadrados dos desvios e divido pelo total de scores. Eu tenho a variância, certo? Faltou diminuir pela média. Gente, agora, só um momentinho. Deixa eu só tirar essa dúvida aqui. Mas... Aí eu odeio esse coisa de pesquisa do Yahoo de todo o meu coração. Ah, eu também.
a É muito feio. né? E fora que nunca dá aqui nunca dá uns resultados bacaninha, só dá os resultados. Tá vendo, né? O Google querendo nos tomar. A soma da diferente dos quadrados e desvios pela média dividida pelo número total de scores. Dararara. Dararara. Nossa. Vamos lá, passo a passo. Calculamos a média. Ok, calculamos a média. Subtrair a média. Não, tá certo, Gil. Tá certo. É exatamente isso, gente. É exatamente isso que a Gil falou. A gente vai pegar, vai somar todos os quadrados dos desvios e dividir pelos scores. É exatamente isso. Obrigada, Gil. Eu estou toda confusa, né? E olha, no início da aula eu tava, estatística é super fácil, estatística é super incrível, mas, gente, confunde mesmo. Então, vamos lá, novamente, repassando. A gente vai tirar desvio por desvio, certo? De todos os scores, diminuindo pela média. Beleza, depois de a gente fazer isso, a gente vai pegar, somar todos esses quadrados. Somamos os quadrados. Depois de somar os quadrados, a gente divide pelo total de scores e a gente encontra a variância. Vamos fazer? Vamos fazer pra gente tirar essa dúvida? Gente, e o desvio padrão é o mais simples, tá? Depois de a gente obter aí o resultado total, a gente tira a raiz quadrada. A raiz quadrada do desvio, da variância vai ser o desvio padrão. Vamos fazer. Ai, mas eu não queria fazer com todos esses scores. A gente vai morrer aqui e não vai terminar. Vamos fazer só com esse primeiro aqui, tá? 41, 35, 39, 34, 33 e 44. Primeira coisa de tudo, vamos tirar a média dessa primeira coluna aqui, certo? Vamos somar. Cadê meu celular aqui pra gente calcular? Vamos lá, gente. Somar a média da primeira. 41 mais 35 mais 39 mais 34 mais 33 mais 44. Ok? Temos uma média de 37,6. Vocês estão acompanhando, gente, o que eu tô fazendo? Tá todo mundo aqui sintonizado? Para não gerar dúvida depois? Tudo bem? Tudo bem? Ok? 226, né? Isso, deu 226 a soma deles, dividido pela quantidade de números, né? Temos 6 números, 226 dividido por 6. Vou colocar aqui a média, 37,6, ok? Então, a média da primeira coluna é 37,6. O que a gente vai fazer agora? Vamos calcular os desvios. Como? Vamos pegar cada valor e subtrair pela média. Então, 41 menos 37,6. Vamos calculando aí, gente. 41 menos 37,6. 3,4, eu acho. 3,4? Tem certeza? Calma. Sim. Isso, eu acho que 3,4. Beleza. Aí agora, 35 menos 37,6. R$ 2,35 ou 2,6. 2,6, certeza? Ok, beleza. Sim. Agora, 39 menos 37,6. Professor, nesse Oi. caso não tem sinal, né? Tipo, Como assim não A tem sinal? diferença- Tem sinal. Se for negativo, o sinal fica negativo. Esse caso aqui do 35 fica Do 35, né? fica menos 2,6. Ok. 1,4? 1,4. É. Positivo. Agora, próximo. 34 menos 37,6. Menos 3,6. Ok. Tá aparecendo menos aqui, porque tá bem pequenininho. 33 menos 37,6. Menos 4,6. Ok. E por último, 44 menos 37,6. 6,4. Positivo. Pronto. Então aqui eu vou agrupar todos os valores em uma mensagem só pra ficar mais fácil.
Dan, 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 dan. Dan, 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 dan. Pronto, então calculamos todos os desvios. Poxa vida, eu ia agrupar tudo em um só, foi me confundir aqui. Meu Deus, eu esqueço que não dá pra dar enter aqui nesta bagaça. Um momento, senhores. Um momentinho, por favor. Professora, Oi. eu vou fazer um comentário. Hum. Pode ser? Quando só for dividir, só tem que dividir por n menos 1. Ou seja, a soma dos números menos 1. Deixa eu lhe mostrar a justificativa. É que eu me lembrei das aulas da Klein. Diga-me. Desvio padrão de uma população. Foi meio... Se nós estivermos lidando É porque com uma... a gente está lidando com a amostra, não com uma população geral demonstrativa. Não sei se... Acho que é importante, não tem? Pelo menos o Klein me ensinou isso. N menos 1. Quando a gente está lidando com a população, a gente usa o N. Porque a gente está lidando com muita gente. A gente quer tirar uma amostra ali para montar a normal. Mas quando a gente pega uma amostra representativa, a gente usa N menos 1. No caso, o número... essa diferencinha. No caso, o número total de scores, né? Você quer dizer? Menos 1, isso. Ok. Mas aí, no caso, a gente tá trabalhando a fórmula geralzona. Pois é, eis a questão, né? Porque eu acho que esse N-1 aí, ele seria aplicado em uma amostra normativa, mas nem eu entendo direito, gente. Eu demorei muito tempo para entender a linguagem do Klein também. Mas... Não, mas pelo que eu entendi assim, só para deixar claro, N a gente usa para pesquisas baseadas em outras pesquisas maiores. Nas pesquisas maiores, que tiram muitos dados de uma população geral, que você quer fazer a normativa mesmo, um teste psicológico, por exemplo, aí você usa o Nzão. Mas quando a gente se baseia, porque toda pesquisa se baseia em uma normal, né? A gente não vai tirar, a gente vai pegar os nossos dados e vai comparar com outros dados, certo? Quando a gente faz isso, a gente tem que usar N-1. Entendi. Mas os pesquisadores mesmo que vão fazer dados macros, eles que usam a N só. O N só grandão, né? Entendi. Isso. Obrigada pelo esclarecimento, Railson. Isso. Bom, gente... Professora, Oi. Eu coloquei aqui embaixo só os valores dos resultados. Esses daqui são só os desvios. Obrigada, Gil. Obrigada. Sim, pô. Mas eu acho que não cabe aqui, não, pô. Pois é, era isso que dá pra usar o geralzão mesmo. Era isso que eu ia dizer, né? Porque a gente está trabalhando a estatística geral e os dados estatísticos gerais e etc. Então, como a gente está falando das fórmulas gerais para as medidas de tendência e de variabilidade, aí, no caso, a gente não utiliza esse N-1. Gente, sim, obrigado. é por isso, inclusive, que não quero ser psicometrista. Eu fico como aplicadora mesmo, que aí eu só leio as coisas e tento entender. Tá, então nós temos aqui todos os desvios, certo? 3.4, 2.6, 1,4, menos 3,6, menos 4,6 e 6,4. Beleza, agora vamos tirar o quadrado de cada um desses desvios. Qual é o quadrado de 3,4? 11,56? Menina, peraí que o meu tá... É que eu já tinha feito. Isso, 11,56. Próximo, qual é? 2,6. O meu deu 6,76. 6,76. Quadrado de 1,4. 1,96. Quadrado de menos 3,6. Calma. Quadrado de 1,4. 1,96. 4,6 vezes 4, já tô em 4,6 aqui. 21,16. Você tá digitando, né? Tô digitando aqui. Gente, é por isso que a gente vai elevar eles ao quadrado, viu? Porque tá vendo que tem os valores negativos?
A variância ela não pode ser negativa, então... Gente, pera, esse valor aqui tá meio estranho. 6,4 elevado ao quadrado. Não, é isso mesmo, 40, é porque 6 vezes 40,96. Exatamente, é porque eu tô besta, né? 6,6 é 36. Pronto, tiramos todos os quadrados. Já estamos aí quase no final. Agora, somamos todos os quadrados. 11, gente, tem alguém perdido aí no meio do caminho? Calma, eu tô terminando os quadrados Ok. e aí a gente vai somar tudo. Isso, soma tudo. Mais 16, mais 40,96. Quantos valores são? 1, 2, 3, 2, 3, 4... Peraí que eu me perdi. Gente, eu me perdi. 1, 2, 3, 4, 5, são 6 valores, né? O meu deu 105,44. Eu somei errado, será? 2, 5, A soma. Eu fiz no Excel. A soma dos valores. 2, 3. Eu fiz no Excel. Deixa eu só confirmar aqui. 11,56, Isso. 6,76, 1,96, 12,96, 21,16, 40,96. Não, 7,2, 21,16, 40,96. Ah, é 7,2? Aham. Peraí. Deixa eu dar um F2 aqui. 1, 2, Não, 3,6 ao quadrado 5, 6, é 7. 12,96. Então eu errei aqui. 3,6. 3,6 ao quadrado? Ixi. É que eu fiz uma fórmula padrão no Excel. Aham. Tá certo. Tá certo mesmo, peraí. Deixa eu mostrar. Por isso se usa Excel mesmo. É por isso que Exatamente por isso que a gente... É por isso que a gente não faz esses cálculos na mão, mas felizmente. Que aí cada um daria um valor Na minha diferente. época, quando eu fiz estatística, fazia na mão. Ô, mulher. Na minha época também fazia. Olha que a minha época não foi tão distante assim, não. E eu ainda consegui passar em estatística com 9,5, gente. Vocês acreditam nisso? E eu gosto. Eu gosto dessa parte mais matemática. Não significa que eu entendo ela por completo, mas eu gosto. Mais 21. Professora, Oi. falta muito ainda? Não, estamos acabando já. Esse aí é o nosso último cálculo. Então, chegamos a essa soma, 95,36. Agora a gente divide pela quantidade de valores, né? São 6 valores. 95,36 dividido por 6. Caraca, a variância deu muito alta, viu? Aí eu acho que tem alguma coisa aqui que não tá batendo, o meu valor tá dando errado. Tá dando errado a sua soma? É. Não se preocupe, Stephanie. Por isso que, novamente voltando, exatamente por isso que a gente tem os psicometristas e Excel e esses coisinhas aí estatísticos para nos auxiliarem. Gente, o meu deu 15,89. De vocês deu o mesmo? Altinha a variância, né? 15,89,333. Exatamente. Meio alta a variância, né? Esses dados aí já seriam meio que enviesados. Mas se vocês pensarem, os valores estão realmente variando. Alguns valores estão variando muito da média, né? 41, 44, 33 são valores um pouquinho distantes do 37,6. Então, justifica aí o quanto que esses scores estão variando da medida central, né? Então, aí a gente já sabe, mas assim, se vocês... A variância, gente, ela diminui quanto mais scores a gente tem. É por isso que muitas vezes a gente sempre procura ter uma amostragem maior, porque quanto maior a amostragem, menor a gente minimiza, não sei se essa palavra existe, eu sempre falo isso, né? Mas a gente minimiza esses erros aí de variância, né? Então, por isso que muita gente parte para amostras maiores. Hein, professora, mas é porque essa variância está relacionada com a... Como é que a gente chama? A gente vê muito isso em... Ai, esqueci o nome. Para mais e para menos, né? Uhum, isso. A
Ah, esqueci o nome. É tipo um que negócio aparece na eleitoral, política né? toda vez. Exatamente, Eu também Isso, esqueci a o margem nome. de erro Margem para de mais erro. ou para menos. Isso. Aí, no caso, isso agrega, inclusive, os desvios. Oi, Stephanie. Pode me ajudar só numa coisa? Eu Ajuda. somei todos os quadrados, né? Somei todos os resultados quadrados. Isso. Deu 95,36, não é isso? Exato. Aí depois. Você divide pela quantidade de valores que você tem. Você tem 6 valores, né? 6 números, não foram 6 números que você... Isso. Então, aí você divide por 6, pela quantidade de valores. Ok? Gente, eu vou fazer a chamada aqui, porque a minha cabeça também já virou bananinha. Eu acho que eu preciso sentar algum dia só para estudar estatística. Relembrar algumas coisas, porque o que acontece, gente, é que quando a gente parte para um lado mais